Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro congresso de atuação fisioterapêutica em reabilitação orofacial, promovido pelo Fisiortopedia. Então, inicialmente, queria agradecer ao convite e pela oportunidade de participar aqui com vocês. Meu nome é Jerônimo Rafael Scal, eu sou fisioterapeuta daqui de São Paulo e vou falar um pouquinho sobre artroscopia de ATM. Eu atuo na área musculoesquelética, é a minha área de formação, e na área da maxilofacial desde 2005, com trauma, DTM, pós-operatório de ortognática, de artroscopia. A cirurgia de artroscopia da ATM, ela é bastante peculiar, né? A gente tem que entender, vocês já devem ter visto no congresso, ou vão ver, uma parte de anatomia e biomecânica bastante importante, e também uma questão de avaliação do nosso paciente, né? Então, será que todos os nossos pacientes que apresentam DTM, eles vão passar por todos os procedimentos, né? Que tipo de perfil a gente tem que entender que o paciente com disfunção temporomandibular tem para a indicação da cirurgia de artroscopia da ATM, especificamente da ATM. Então, aqui a gente sabe que esses pacientes, eles passam por várias especialidades, né, dentro da área da saúde. Então, médico ou dentista, a maioria das vezes são dentistas, que fazem residência em cirurgia bucomaxilofacial e vão ser os profissionais, normalmente, que esses pacientes acabam sendo encaminhados, né. Mas aí a gente tem a fono, tem a psico, tem a fisioterapia, e a gente sabe disso, e é um tratamento multiprofissional. Em relação às terapêuticas, né, para esses tipos de pacientes, nós temos os tratamentos que são conservadores ou não operatórios, e aí temos desde terapia manual, passando por educação, exercícios e tudo mais, né? E temos alguns aspectos cirúrgicos, né? Em relação à cirurgia, nós temos cirurgia, por exemplo, cirurgia ortognática, nós temos artroscopia também, né? A cirurgia ortognática, ela não é uma cirurgia que é feita para um tratamento da ATM, ela é uma cirurgia que ela trata o paciente para correções de assimetrias da face, né? Então, o paciente, ele pode apresentar disfunção temporomandibular, mas ele não é uma cirurgia eletiva para o tratamento de pacientes com disfunção temporomandibular, tá? Mas esses pacientes podem apresentar disfunção temporomandibular posteriormente. Então, a artroscopia, ela é uma alternativa que esses pacientes eles têm em relação ao tratamento da DTM, tá? E ela pode ser feita de duas maneiras, né? Então, algumas maneiras, né? Ela pode ser utilizada do ponto de vista de diagnóstico, então, para a gente entender, para o cirurgião entender qual é a disfunção que o paciente tem, qual é a alteração estrutural que esse paciente pode apresentar, e também pode ser feita como tratamento, né? E a gente vai falar mais um pouco aqui sobre uma abordagem dentre aquelas que podem ser realizadas como tratamento. E eu vou dar um enfoque um pouco mais sobre isso, ok? Bom, então a gente sabe que a artroscopia ela é um tipo de procedimento onde o cirurgião ele vai ter a possibilidade de visualizar a articulação, o interior de uma articulação por vídeo, né? Então, via de regra, você vai ter, ela pode ser aplicada na maioria das situações para diagnóstico e tratamento das desordens musculoesqueléticas. Então, aqui eu coloquei até alguns exemplos de veterinária aqui, ela é bastante comum na ortopedia, e a área do joelho é onde talvez tenha propagado e a gente tenha mais experiência um pouco mais nisso, né? Porque se a gente pegar o joelho há 70 anos atrás, né, as cirurgias eram cirurgias abertas, cirurgias com muitas cicatrizes, anterior, posterior, e hoje praticamente as cirurgias, na grande maioria das vezes,
quando possível, elas são feitas via artroscopia. E é isso que acontece com a ATM também. Então, a gente pode ver aqui que os instrumentais, eles são muito robustos no caso das cirurgias ortopédicas, né? E é muito diferente no caso das cirurgias bucomaxilofaciais. Então, são lesões, a articulação por si, que é uma articulação muito, muito pequena, e os instrumentais também têm que ser muito mais delicados. Então, se a gente comparar o que foi desenvolvido em relação à articulação do joelho e em relação à articulação da ATM, né, a articulação do joelho ela já é muito mais bem estabelecida na área médica há muito tempo, há muitos anos. Né? Então a gente tem aí praticamente desde 1934 a primeira descrição aí da artroscopia de joelho. E da ATM, ela foi, o primeiro relato que a gente tem é de Onishi, em 1974. Né? Então você tem um gap muito grande aí entre as expertises aí de artroscopias pro joelho e para articulação temporomandibular. O que leva, né, normalmente, esses pacientes, esses cirurgiões, a uma curva de aprendizado bastante importante ao longo do tempo. Né? Então, isso também acontece na articulação temporomandibular. Então, a gente sabe que, por conta disso, né, então a gente tinha alguns problemas na época, quando os primeiros instrumentais eles foram criados para esse tipo de procedimento. Então, a gente os cirurgiões tinham problemas em relação à tecnologia, obviamente, né? Então, está tudo em desenvolvimento, então tinha expertise de outras áreas, e isso foi, e as empresas levaram esse know-how para a área maxilofacial. Então, envolve a técnica cirúrgica também, e também, naquela época, também tinham problemas com as seguradoras, em relação até o pagamento desses tipos de intervenções, né? Então, a gente tem, nessa abordagem da articulação temporomandibular, tem procedimentos que envolvem, basicamente, uma lavagem, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e aí lavar mesmo a articulação, né? Por processos inflamatórios, aí, mediadores químicos. Então o cirurgião ele tende a usar algum procedimento para tirar um pouco esses mediadores químicos inflamatórios que poderiam ser desencadeantes da dor. E tem técnicas que são mais invasivas nesse sentido, né? Então aqui para a articulação, as técnicas de tratamento pode ser de cirurgia aberta e via artroscopia. Dentre as cirurgias as cirurgias de artroscopia, a mais comum é essa que você faz a lavagem, que eu vou comentar um pouquinho mais detalhado. Então, para a articulação, a articulação temporomandibular, a gente tem as cirurgias que são cirurgias de artroplastia, como as trocas de articulações, as substituições que existem de articulações em outras áreas do corpo, joelho, quadril, por exemplo. Existem próteses de ATM. A artrocentese, que é o que a gente vai comentar, que é essa lavagem que a gente faz, que o cirurgião faz, na verdade, para tratar e melhorar um pouco esse quadro inflamatório na articulação. A artroscopia, que é o tema da nossa discussão, e a gente vai, como esses dois temas são muito ligados, porque esses procedimentos de lavagem eles podem ser feitos de formas diferentes com o mesmo objetivo, né? Eu coloquei aqui uma discussão sobre esses dois procedimentos. Uma situação que é relacionada ao disco, que é a discopexia e a dissectomia. Então, essas duas situações, elas são situações um pouco mais específicas, mais complexas para o tratamento das disfunções temporomandibulares. Então, a maioria das vezes, o tratamento do disco, então uma discopexia é a sutura do disco. Então, a maioria das vezes, o cirurgião ele vai precisar suturar o disco para que esse disco fique, não seja mais deslocado, né? Que tenha a sua posição preservada. Isso é a discopexia. A dissectomia é você tirar a parte desse disco. A discopexia, ela, na grande maioria das vezes, ela é feita de forma aberta, né? É possível você fazer feita de forma artroscópica? Sim. Mas ainda são poucos cirurgiões no Brasil que que têm uma curva de aprendizado e segurança também para poder
fazer esse tipo de intervenção via artroscopia, mas está crescendo bastante o número de cirurgiões que têm se capacitado e têm desenvolvido isso no Brasil. A grande maioria das vezes são feitas por cirurgia aberta. Então, como a gente tem duas situações dentro da artroscopia que envolve praticamente, dentro da ATM, na verdade, envolve artrocentese e artroscopia, que é a lavagem e você liberar tratar alguns fragmentos articulados, você visualizar e entender o que está acontecendo com a articulação, né, do ponto de vista interno, a gente vai focar um pouco mais nessa questão dessa lise lavagem que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, o que é a artrocentese, né? Então, quando a gente fala de artrocentese, o que a gente está falando? Nós estamos falando de uma lavagem da articulação, né? Então, aqui ela pode ser feita muitas vezes em consultório, né? Então, o cirurgião, ele pode, o paciente tem DTM, então ele chega para o tratamento com o cirurgião. Então, vamos considerar aqui, a gente vai fazer aqui uma abordagem para considerar bastante o foco desconsiderar um pouquinho a avaliação e focar bastante na intervenção, no caso a artrocentese e a artroscopia, tá? O que ele faz? Faz uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, na verdade, que ele coloca uma agulha, né, na articulação temporomandibular, duas, na verdade, dois portais, né, dois acessos, para que ele comece a fazer uma lavagem aqui com uma solução específica. Então, pode ser uma lavagem com soro, vai fazer na artroscopia, vai fazer com a solução Ringer. Mas para quê? Qual é o objetivo, né? Você colocar dois portais de agulha, dois acessos na articulação, para você começar a lavar mesmo essa articulação. Isso é uma artrocentese. E se esse paciente ele apresenta processos inflamatórios, mediadores químicos, agentes irritantes crônicos na articulação, tende a ser expelido. Então, você consegue tirar de uma forma bastante específica, né? Então, nada mais é do que uma lavagem da articulação. E pode ser tratada, pode ser aplicado esse paciente, ele pode ser submetido a uma colocação de ácido hialurônico ou qualquer outro medicamento, como corticoide também, para o tratamento dessa dor na articulação. Então, é um procedimento menos invasivo, vamos dizer assim, tá? Em qualquer um deles, artrocentese ou artroscopia, esses pacientes também podem tem risco, né, obviamente. Então, a articulação temporomandibular ela é inervada pelo nervo aurículo-temporal. Esses pacientes eles têm que ser sedados para poder fazer esse tipo de intervenção, né? Então, em algumas situações, e é possível também de ter algumas complicações, né? Então, apesar de ser mais controlado, um ambiente controlado, sempre tem risco quando você faz alguma intervenção bem específica, tá? Obviamente que a artroscopia ela tem mais risco do que uma artrocentese para o paciente, tá? Bom, então o objetivo seria diminuir a dor desse paciente, remoção de processos inflamatórios, mediadores químicos, através de um processo de lavagem, tá? Então, a gente tem instrumentais aí dentro da articulação temporomandibular que são muito restritos, muito pequenos, né? Então, aqui as cânulas que a gente viu lá no comecinho, as cânulas de artroscopia de joelho, de ombro, elas são muito grandes. Aqui o diâmetro dessas cânulas varia de 1,9 a 2,5, então é muito pequenininho. Então, inclusive é fácil de quebrar em procedimentos cirúrgicos esses instrumentais, né? Então, aqui só está ilustrando uma colocação, um tamanho de instrumental para colocação na articulação temporomandibular. Normalmente os cirurgiões eles têm algumas referências aqui, né, tragos para o canto do olho, algumas linhas de referência para localizar no centro cirúrgico a posição adequada dos portais. Então, normalmente ele vai ter dois portais que ele vai colocar na articulação, um que vai ficar uma ótica, que é a da artroscopia, e um outro que ele vai colocar algum instrumento que possa utilizar para remoção
para cauterizar a remoção de algum elemento intraarticular, uma cápsula, adesão, para cauterizar. Então ele faz uma triangulação. Um ele visualiza e o outro ele manipula. Então ele fica triangulando dentro do centro, do momento da cirurgia. Então aqui é para apenas ilustrar um pouco esse espaço que é bastante restrito. Então esses pacientes, eles no centro cirúrgico, o assistente ele fica abrindo e fechando a boca para dar espaço também para o cirurgião conseguir fazer a navegação na articulação. Então tem que estar com a boca mais aberta, tá? Então aqui dá para ter uma ideia do tamanho do instrumental com a mão do cirurgião, né? Então você tem um primeiro acesso aqui, vai ficar o artroscópio aqui, e um segundo, que pode ser uma agulha para fazer essa lavagem também, porque a ATM ela pode ser lavada também via artroscopia, fazer essa lavagem via artroscopia. E nesse segundo portal também é onde colocaria aqui, posteriormente, os instrumentos, né? Tira essa agulha, coloca um segundo portal para fazer a triangulação e um instrumento que o cirurgião ele vai utilizar dentro da articulação para fazer o tratamento. Então a gente sabe que a articulação temporomandibular ela tem causas distintas e vocês já sabem que é um problema que esses pacientes apresentam de forma multidimensional. Então, eles são pacientes normalmente que apresentam dores crônicas, podem estar relacionados a outros fatores, não é apenas um fator articular, e aí a gente tem a classificação como miogênica e artrogênica. A artroscopia, ela tem muita mais especificidade quando o problema é miogênico, porque o problema está na articulação, o objetivo dela é tratar os desarranjos internos, intraarticulares, né? Então, a gente sabe que os pacientes podem ter dores de diferentes naturezas relacionadas à articulação temporomandibular. Mas essa dor nessa região, ela pode ser de origem distinta. Então ela pode ser referida da cervical, ela pode estar relacionada ao temporal, pode ser um problema intra e extra-articular também, masseter. Então tem diversas razões. Então a artroscopia ela pode ser tanto utilizada, portanto, para o diagnóstico quanto o tratamento, né? Então a grande maioria dos tratamentos eles são feitos de forma conservadora. A literatura reporta que os problemas relacionados à articulação temporomandibular e a indicação de cirurgia ela é pequena, não é? Então, mas quando indicada, ela tem uma boa resolução, não é? Então, para os desarranjos, a gente sabe que tem desarranjos que são específicos da articulação, né, articulares e os não articulares. Os cirurgiões eles usam muito uma classificação de Wilks, que é a classificação para desarranjos internos da ATM. Então, com o uso de imagem, com ressonância, você pode verificar quais são os estágios de degeneração dessa articulação, de lesão dessa articulação, e correlacionar isso com os achados radiográficos e os sinais clínicos, não é? Então, de 1 a 5, o 5 seria o grau mais avançado, né? Onde você tem muita dor, muita crepitação, no grau 4 e o grau 5 também. Então, o grau 4 tem limitação, a partir do grau 4 você tem uma limitação bastante importante da abertura da boca, né? O grau 1 é o estágio mais suave, onde o paciente já tem apenas um clique, sem muita limitação da abertura da boca. E os achados radiográficos, eles tendem a corroborar um pouco esses sinais, não é? Então, os sinais mais graves, onde os pacientes apresentam mais limitações, é onde tem mais alterações relacionadas aos desarranjos internos da articulação. Mas assim como acontece em outras articulações no corpo, isso também nos pacientes que apresentam DTM, você tem muitos achados radiográficos, mas esses pacientes também são assintomáticos, não é? Então, isso acontece na lombar, isso acontece no joelho, acontece no ombro, então muitas vezes a gente tem que considerar
com bastante cuidado, bastante cautela, o que a gente encontra nos achados de imagem desses pacientes com disfunção temporomandibular. Então, os tratamentos quando o problema é artrogênico, é onde eles são mais bem aceitos, mais bem resolutivos, né? Então, tanto para o tratamento conservador, a gente tem abordagem fisioterapêutica, e para o tratamento pós-operatório também temos abordagens fisioterapêuticas, né? Então, via de regra, os pacientes eles são encaminhados para o tratamento com o fisioterapeuta, mesmo que a DTM seja artrogênica, ele vai fazer a fisioterapia pré-operatória, né? Pré-operatória com o intuito de não ir para a cirurgia. Não tendo uma boa resolução da cirurgia, do tratamento fisioterapêutico, esse paciente ele é encaminhado para a cirurgia. Então, normalmente, o tempo médio aí que a literatura coloca é de aproximadamente uns 3 meses, 12 semanas de tratamento conservador para reavaliar essa condição, ok? Então, a gente tem algumas indicações relacionadas à artroscopia da TM. Então, a artroscopia pode ser feita para tratamentos com os pacientes que apresentam sinovite, hipomobilidade por aderências articulares, osteoartrite, pode ser utilizada para diagnóstico, e quando esses pacientes não são responsivos ao tratamento conservador, né? Então são refratários ao tratamento conservador, pode ser indicados para o tratamento via artroscopia. Então, quando a gente fala da artroscopia, a lise e lavagem é o procedimento mais comumente realizado na artroscopia da ATM, que é o quê? Colocar o artroscópio, solução de ringue e lavar essa articulação, lavar, colocar depois um instrumental para fazer alguma remoção de elementos intraarticulares, adesão, fibrose, para cauterizar, para o caso de sinovite. Termina esses pacientes, normalmente os cirurgiões acabam colocando viscosuplementação e aí finaliza a cirurgia, tá? Então, a gente tem na literatura uma boa resolução em relação aos achados de imagem, né, que são realizados na artroscopia. Então, aqueles achados que a gente viu lá de imagem, os cirurgiões eles também podem encontrar, e esse é o objetivo da artroscopia, é visualizar o que está acontecendo na articulação. Então, você pode encontrar processo de hipervascularização, adesões, sinovite, perfurações de disco, fibrilação, e é possível que esses pacientes também tenham exposição do osso subcondral, né? Então, obviamente que os achados mais importantes eles estão correlacionados lá com os achados de imagem também na classificação de Wilks, né? Então, isso é mais importante. Então, a literatura é bastante ampla relacionada à articulação temporomandibular, relacionada à artroscopia. Então, na artroscopia, o que o cirurgião ele faz? O que ele tem de caminho? Então, normalmente ele vai começar com acesso na região posterior. Então, ele vai da região posterior para a região anterior. Então, aqui a gente está vendo a fossa, a gente está vendo o disco articular aqui o côndilo mandibular e os tecidos retrodiscais, né? Então, a artroscopia ela é feita na cavidade superior, porque o disco, nessa relação côndilo-disco-fossa, a artroscopia ela vai ser realizada na cavidade superior, tá? Então, nessa região aqui a gente pode ver essa porção posterior, que é a região dos tecidos retrodiscal, a relação mais posterior da articulação. Essa dos tecidos retrodiscais aqui é possível localizar bastante a sombra do pterigoideu e também um processo de sinovite bastante importante em alguns pacientes. Nessa parte mais intermediária aqui, você tem o branco sobre branco, porque você tem a eminência articular e o disco articular aqui. Então, fica com esse aspecto branco sobre branco aqui, né? E aí, o cirurgião ele vai navegando do compartimento posterior para o compartimento mais anterior,
né? Então, nesse momento, é necessário ter um assistente e há muita habilidade do cirurgião para conseguir fazer essa navegação. E observar todo o comportamento também da fossa e do disco articular, né? Tanto no compartimento posterior, lá nos tecidos retrodiscais, eminência e disco, e também na sua banda mais anterior, né? Esse é o trajeto que o cirurgião ele acaba fazendo. Aqui tem um vídeo que ilustra um pouco o resumo disso que a gente estava falando. Então, olha o tamanho do artroscópio em relação à mão do cirurgião. Aqui é o que ele pode visualizar no centro cirúrgico, né? Então, aqui o teto, aqui o disco. Ali a gente viu um pouco dos tecidos retrodiscais. Você viu que tinha bastante adesão ali. Então, ali pode ter fragmento de articulação também. Então, isso que a gente está vendo aqui é um instrumental que o cirurgião coloca no segundo portal. Então, são dois portais que são colocados na articulação temporomandibular. Um ele pode utilizar removendo, descolando o tecido, removendo essas aderências, né, dentro da articulação. Aí a gente pode ver, é um vídeo rapidinho, a gente pode ver que você tem bastante adesão, processo de desgaste da articulação também. E aqui o cirurgião com o eletrocautério tentando fazer a cauterização nos tecidos retrodiscais. Então, onde há muita sinovite, ele com o eletrocautério, então, obviamente, é intraarticular, ele vai tentando cauterizar para diminuir um pouco esse processo inflamatório também, né? Com outros instrumentais, ele tenta remover essas fibroaderências também, né? Essas adesões, corpos soltos na articulação, que isso pode ser fatores que podem levar a desencadear a dor no paciente, né? Tudo bem? Então, a gente tem trabalhos na literatura que a gente consegue identificar que, olha que interessante, né? Esse é um trabalho que fala sobre os achados também de imagens com os arranjos internos. Então, a gente tem aproximadamente 27% de pacientes com desarranjo interno, mas que são que são classificados com desarranjo interno, mas que apresentam achados normais na tomografia, né? Então, nesse trabalho tem de 1990, eles foram tratados com pacientes com deslocamento da articulação com redução. Então, esses pacientes eles tinham deslocamento com redução, então a gente sabe que tem deslocamento com redução e sem redução. E qual foi o tratamento que foi mais abrangente nessa população? O tratamento via artroscopia, né? Então, esses pacientes foram tratados com artroscopia e com splint. A maioria das vezes são mulheres, a gente sabe disso dentro da epidemiologia da DTM. Então, McKen, ele também é um importante cirurgião que mora nos Estados Unidos. Ele publicou bastante trabalho sobre artroscopia. Então, nesse ele fez um estudo multicêntrico envolvendo mais de 4.800 articulações, né? Então, 12 centros, 3.146 pacientes, e o desfecho que eles avaliaram era dor, a amplitude de movimento, a dieta e percepção do paciente. Os procedimentos que foram mais utilizados aí, né, foram lise e lavagem. Então, a gente tem a lise e lavagem como um tratamento de escolha para desarranjo com travamento em 73% dos pacientes. Estalido doloroso, 51%, em caso de osteoartrite também, né? Cauterização, a maioria das vezes foi sem sutura, apenas com eletrocautério, e tratamento para hipermobilidade em 80% dos casos. Então, nesse tratamento para hipermobilidade, com eletrocautério, os cirurgiões eles tentam fazer uma
uma cauterização dos tecidos retrodiscais para que haja um processo de fibrose. E ali, um processo cicatricial. E ali, tender a diminuir um pouco essa flexibilidade desse tecido conjuntivo, que é o tecido retrodiscal, o que poderia ajudar a evitar o deslocamento anterior do disco. Então, em relação à percepção dos pacientes, né, para dor, para ADM, na verdade, a percepção do paciente e os desfechos para dor e ADM, eles são bastante favoráveis para a articulação temporomandibular com procedimento de artroscopia, né? Então, sim, mais de 60% para bom e excelente em relação a esse tipo de desfecho, tá? Então, quando a gente compara os dois, né, artroscopia e artrocentese, que é o mais comum, que o procedimento de lise lavagem, ele pode ser feito via artroscopia e via consultório, né, não só com artrocentese. Nesse trabalho eles comparam os dois, né? Então esses pacientes tiveram travamento em fechamento, com deslocamento anterior, com ou sem deslocamento, capsulite e sinovite. O desfecho dor e a abertura da boca. E o que a gente vê é que em ambos os casos, né, para dor e abertura da boca, o que esses pesquisadores eles encontraram é que tanto para dor quanto para abertura da boca houve uma diminuição, houve uma melhora, né? Então se a gente olhar aqui a artrocentese e aqui a artroscopia, a dor ela diminuiu do pré para o pós, né? Tanto na artroscopia quanto na artrocentese. Então houve uma diminuição da dor, né? A abertura da boca também. Então do pré para o pós ela aumenta, né, na artrocentese e aumenta também na artroscopia. Então, são dois procedimentos que são bastante comuns para o tratamento da dor e da abertura da boca. Nesse trabalho, parece que a artroscopia ela foi superior à artrocentese em relação à magnitude da abertura, né? Se a gente olhar em relação à dor, esses trabalhos eles têm muitos vieses, né? Então, assim, se a gente olhar, analisar os resultados, você vê que são poucos trabalhos relacionados à queixa de dor, a análise desses estudos, e muitos deles não têm efeito. Então, se a gente pegar o intervalo de confiança aqui é muito grande, né? Então, se a gente pegar aqui, talvez como resultado, o estudo mais importante, seria esse estudo do Freiberger aqui, né, que parece que teve um peso maior aí para esse desfecho da artroscopia, ok? Então, via de regra, a gente tem esse tipo de procedimento de artroscopia de ATM para tratamento de dor e abertura da boca, tá? Então, uma justificativa que é colocada na literatura, não por esse trabalho, esse é um outro trabalho, um trabalho de um grupo chinês, né, e o pessoal na China também tem um grupo muito forte de maxilofacial com planejamento, com artroscopia, planejamento virtual muito forte mesmo, que esse trabalho eles verificaram o que poderia estar relacionado com a diminuição da dor desses pacientes que fazem um procedimento de lise lavagem, né, via artrocentese ou via artroscopia. O que eles verificaram é que a cânula do artroscópio é maior do que o diâmetro da agulha, né? Então o diâmetro do artroscópio é maior. E o que isso poderia causar é um fluxo articular mais intenso e relacionado à própria ATM, né? Então, com esse fluxo mais intenso, talvez haja, lógico que isso aqui é um modelo matemático, é um modelo de elemento finito, um método de elemento finito, exclui também aqui cápsula articular, por exemplo, outras questões relacionadas ao tecido mole, mas essa modelagem, ela tenta suportar e indicar as razões pelas quais a artroscopia tende a ser melhor do que
a artrocentese com relação à dor, porque você tem um fluxo maior e talvez esse fluxo ele acabe fazendo com que haja melhor remoção de metabólitos e inflamatórios na articulação. Então, claramente a gente sabe que é uma cirurgia que pode ter, assim como qualquer outra, muitas complicações, né? Então aqui são complicações, na maioria das vezes estou colocando aqui para artrocentese, então tem complicações neurológicas relacionadas à audição, perfuração do canal auditivo, pode ter edema pré-auricular, infecção, hemorragia e quebra de instrumento, obviamente, por conta da artroscopia, né? E lesão na base do crânio. É uma região bastante importante. Esses instrumentais eles são milimetrados, os cirurgiões eles têm treinamento para isso, para que não tenham risco de ter lesão, principalmente lesões vasculares importantes e nem lesão na base do cérebro, tá? Então, a artroscopia ela vai ser a primeira opção para a maioria das DTMs, né? O que a gente vê na maioria dos trabalhos é que não, como primeira opção, mesmo que ela seja uma DTM artrogênica, tá? Na maioria das vezes o que a gente vê é encaminhar para um tratamento conservador, não tendo resultado, sendo os pacientes refratários ao tratamento conservador, esses pacientes então eles vão ser submetidos a um tratamento via artroscopia, tá? Então a gente tem alguns trabalhos colocando essa questão direto para artroscopia, mesmo sem fazer um tratamento conservador. Então, nesse trabalho, que foi publicado por Al-Morassi, ele, junto com 2 mais 3, esse último, sinceramente, eu não conheço. Esses 2 aqui, o Larry Wolford e o Edward Ellis, eles são cirurgiões bastante renomados, têm uma literatura bastante ampla na maxilofacial. E eles colocaram aqui, eles tentaram nesse trabalho tentar verificar todas as abordagens cirúrgicas relacionadas à artroscopia, né? Então eles pegaram o que é feito dentro da artroscopia, se é colocado artroscopia comparado ao tratamento conservador, obviamente, né? Então a ideia era pegar a DTM artrogênica, então quando que ela tem indicação? Quando a cirurgia é mais indicada? Quando o problema é mais específico na articulação. Então, a ideia é DTM artrogênica. Quando é extra-articular, ela não vai ter muito bom resultado, obviamente. Então, dentre esse aspecto, eles pegaram o que tem de abordagem dentro da artroscopia e compararam com um tratamento conservador, inclusive fisioterapia, né? Então, eles pegaram lá tratamento conservador com placas e tudo mais, exercício, orientações. Fisioterapia eles colocaram como laser e terapia manual, né? Mesmo que a gente use os exercícios, mas nesse trabalho eles colocaram como fisioterapia, terapia manual e laser, e compararam lá a artroscopia com ácido hialurônico, que é uma viscosuplementação, corticosteroide, artrocentese isolada, artrocentese com mais ácido hialurônico, artroscopia isolada, com PRP, que é plasma rico em plaqueta, com corticosteroide, artrocentese com PRP, artroscopia com PRP, artroscopia com ácido hialurônico e com cirurgia aberta. Aí o que eles verificaram, né, nesse trabalho? Então fizeram uma network meta-análise para tentar fazer uma avaliação disso, e eles verificaram aqueles trabalhos que são um pouco mais, que tem mais resultado, que tem mais intervenção, e para diferentes desfechos, né? No caso aqui, para desfecho dor. O que a gente vai ver, né, o que a gente vai ver na maioria dos estudos, nesse caso aqui eu chamei um pouquinho mais atenção para a dor e a abertura da boca, que os tratamentos não conservadores, eles não tiveram muitos bons resultados, né? E o que eles mostraram é que nessa linha aqui, desse lado esquerdo, são os tratamentos relacionados à artroscopia, né? E o que eles verificaram? Que quando o problema é artrogênico, esse é o primeiro trabalho que eu vejo na literatura que coloca a indicação direta como primeira opção quando o problema é
artrogênico, porque eles viram o sucesso que é na maioria dos desfechos para dor e abertura da boca, quando eles usaram a artroscopia, né? Então, diretamente, mesmo sem um tratamento conservador. Então, aqui a gente vê os desfechos, né? Só para vocês entenderem como que vocês podem analisar esse gráfico. Então, aqui você tem os desfechos e em cada linha desse círculo, você vai ter os resultados de cada uma das intervenções, né? Então, aqueles que têm o resultado que está mais próximo do verde foram os resultados que tiveram melhor sucesso para esse desfecho aqui, ó, né? Então, a gente pode ver que os tratamentos que envolvem a intervenção via artroscopia, eles são os que têm melhor desfecho, né, para o tratamento da DTM. Então, a artroscopia parece que foi superior às intervenções conservadoras, por desfecho dor e amplitude de movimento. Quando a gente fala de tratamento, o tratamento fisioterapêutico, ele é muito controverso na literatura. Eu vou colocar aqui um pouco do que eu faço aqui para vocês. Então, eu tenho tratamento envolvendo desde controle do edema, que envolve exercício, envolve gelo, envolve drenagem também. Então, gelo, normalmente eu peço para o paciente fazer isso no consultório, né? Então, a crioterapia. Exercícios para motricidade oral também, que é bastante importante. Então, língua, abaixamento da língua, motricidade, movimentos com os músculos faciais também. Então, a gente não pode deixar de intervir nessa questão. Os movimentos de rotação condilar iniciais, então, quando a gente fala da abertura inicial da boca, quando vocês verem a biomecânica do movimento, então, os primeiros graus de amplitude de movimento da boca, eles são basicamente movimentos rotacionais na articulação temporomandibular. A translação vai acontecer a partir do 10º milímetro de abertura da boca. Então, os primeiros 10 milímetros ali está apenas fazendo uma rotação condilar. Então, você ensina um pouco esse paciente a fazer ativamente isso também, tá? Isso pode começar de imediato. Então, o ganho de amplitude de movimento pós-artroscopia, a recomendação é imediato, considerando o quadro clínico do paciente. Aqui está separado por semanas, mas se o paciente está numa condição boa, está numa condição favorável, o que a literatura coloca, esse ganho imediato, ele é superior do que você fazer ele ser meio seriado, né? Pode fazer controlando a dor e inflamação, tá? Então, a gente tende a intensificar um pouco mais o ganho de amplitude de movimento com exercício para todas as direções, movimento ativo principalmente, e também a gente começa a recrutar um pouco mais a musculatura. Então, eu coloquei aqui da terceira a terceira semana com a musculatura, para exercícios um pouquinho mais vigorosos. Por quê? Porque quando você começa nessa primeira e segunda semana, o paciente ele tem dor, então só que ele fala, ele come, não é? Então ele está movendo, ele está recrutando a musculatura mastigatória também, né? Mas nesses primeiros 10 dias é onde vai diminuir bastante o edema, diminuir bastante a dor, e aí você pode tratar melhor esse paciente, intensificando um pouquinho mais com os exercícios. Então, via de regra, você vai usar a terapia manual, né, e exercícios isométricos e exercícios de controle do movimento, de abertura da boca, lateralidade, direita e esquerda, tá? Mobilizar a musculatura facial e da mímica, a gente não pode esquecer. Hábitos parafuncionais também nessa fase, porque isso ajuda a controlar a abertura da boca. Então, controlar a abertura, você pede para o paciente abrir a boca, mas com a língua no céu da boca, né? Quando ele abre a boca, com a língua no céu da boca, você controla um pouco mais a abertura da boca. Então, em alguns casos é bastante importante nessa primeira fase, nesses primeiros 10 dias, né? E aí tem que incentivar o paciente a ganhar a ADM imediato.
Obviamente a gente faz uma abordagem para a coluna cervical aí, de avaliação e tratamento, mas a gente não vai discutir isso nessa situação. Muitas vezes esses pacientes têm associados aí essas disfunções também. Em alguns casos, mais comum em cirurgia ortognática, mais do que artroscopia, esses pacientes evoluem com parestesia e aí normalmente a gente acaba lançando mão do uso do laser, que pode ser feito intra e extra oral. Então aqui tem alguns parâmetros, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, mas é possível a gente fazer, a gente faz isso na clínica. Normalmente acaba fazendo mais em caso de cirurgia ortognática. Dificilmente pacientes com pós-operatório de artroscopia eles vêm com parestesia, tá? Muito raro, mas pode chegar, tá? Da terapia manual, coloquei aqui apenas para a gente ver um pouco do que a gente pode fazer dentro da terapia manual. Então aqui é uma mobilização articular. Então a gente coloca, só sair um pouquinho para cá. A gente coloca aqui o polegar lá no terceiro molar, de forma bastante cuidadosa em direção aos pés do paciente. A gente tenta mobilizar esse côndilo no sentido inferior, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou estabilizando bastante a mandíbula dela com uma pegada bastante firme e meu polegar está lá no terceiro molar. Meu outro indicador aqui está tentando controlar um pouco mais essa tração, essa mobilização condilar. Essa é uma paciente com pós-operatório de artroscopia. A gente usa só para isso? Não, a gente usa para outras situações também, essa manobra, mas dentro da terapia manual ela é indicada uma delas, tá? Esse é um trabalho que mostra para ganho de amplitude de movimento, então para exercícios, para fortalecer um pouco mais essa musculatura, que é conhecido como Terabyte, esse dispositivo. E o que a gente pode verificar é que a ideia desse dispositivo é você ganhar amplitude de movimento, exercitar a musculatura mastigatória também, né? Mas se esse paciente fizer os exercícios e você orientar esse paciente, fizer o tratamento também, esse trabalho ele mostra que não teve muita diferença em exercício de terapia manual ou ganho de amplitude com esse tipo de dispositivo, né? Então, há recursos? Há recursos, mas você pode lançar mão de outras abordagens também, tá? Como exercícios. Aqui eu estou colocando um exemplo para vocês de exercícios isométricos apenas. Então, uma paciente que com disfunção temporomandibular, essa paciente pós-operatória de artroscopia, você pode ensinar ela a fazer exercícios para isométricos, né? Então a paciente aqui, a ideia é recrutar a musculatura que faz a lateralidade. Um deles bastante importante é o pterigóide medial, né? Ele move no sentido contralateral, e os músculos mastigatórios, elevadores da mandíbula e depressores da mandíbula também. Então isso ajuda a estabilizar também, a ganhar um pouco mais de controle, de força, exercício de controle motor para a articulação temporomandibular. Nesse caso aqui, uma paciente que fez cirurgia de artroscopia da ATM, então ela chega também, você vê que o rosto bastante edemaciado, limitação, então às vezes para os dois lados, né? E aqui é um quadro, uma situação onde ela chegou com bastante dor. Então, fazendo essas abordagens que eu acabei de comentar com vocês, óbvio que uma parte delas, mas reclamando de dor, esse é o máximo que ela faria. E aqui numa outra situação onde ela consegue realizar o máximo da amplitude de movimento, sem dor, sem uma qualidade boa na avaliação, né? A gente não está falando muito de avaliação aqui, mas vocês têm aulas no congresso que envolvem a avaliação. Então é muito importante aquelas etapas para a gente conseguir entender a anatomia, a biomecânica e tudo o que a gente faz de avaliação para esse paciente. Alguns outros dispositivos que a gente usa para pacientes com DTM também, e pós-operatório de artroscopia, em algum momento a gente vai fazer esse tipo de intervenção também, tá? Então, vou colocar aqui alguns lembretes. Então é importante a gente lembrar da avaliação clínica
desses pacientes com relação à fonte da dor, quais são os elementos que estão relacionados à causa da dor desse paciente. Então, às vezes, o paciente, em algumas vezes, ele é submetido à cirurgia que talvez pudesse ser tratado com um tratamento conservador. Às vezes, a dor que esse paciente tem, a fonte da dor não está relacionada à articulação, mas quando está, a gente também tem que olhar para os demais aspectos também. Então, a avaliação ela é fundamental no tratamento. Tá? Tem um conhecimento importante da anatomia e biomecânica, todas as abordagens terapêuticas. Então, os pacientes, quando apresentam lesão nervosa periférica ou trauma, você tem que fazer um neurodiagnóstico, você tem que tratar a parestesia, você tem que tratar a motricidade. Então, é fundamental a gente ter o conhecimento bastante abrangente dos aspectos musculoesqueléticos também, tá? Então, o ganho ele tem que ser de imediato no pós-operatório de artroscopia de ATM, respeitando todos os conceitos de terapia, da terapia manual ortopédica. Então, você ter o conhecimento, você se tornar um fisioterapeuta especializado é bastante importante. Então, você tem que buscar essa informação, tá bom? E aí, obviamente, a gente falou um pouquinho mais dos pacientes que apresentam não apresentam problemas no disco, né, discopexia. A gente não falou de discopexia aqui, e a gente falou mais da liso-lavagem. Então, você tem que tomar cuidado, tem que saber qual é o procedimento que esses pacientes eles vão realizar, tá bom? Isso é bastante importante. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer a organização novamente, a paciência de vocês aqui comigo na aula. Às vezes tentei colocar o máximo possível de informações para vocês. A gente tem uma experiência clínica bastante grande. Esse são os meus contatos do Instagram, aqui o da clínica, onde a gente realiza os atendimentos com os pacientes de disfunção temporomandibular e cursos também de DTM, que é o Instituto da Coluna Cervical e Maxilofacial. Então, eu parabenizo os organizadores, todos do Fisiortopedia, e eu espero que vocês tenham um congresso excelente relacionado à área da articulação temporomandibular, tá bom? Então, um grande abraço e boa sorte a todos.